Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário a respeito de um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje quero falar sobre salvação. Afinal de contas, falando de Jesus, estamos falando do Salvador. Os anjos anunciaram a salvação de Jesus desde que ele nasceu, lá naquele estábulo em Belém da Judéia, né? Quando eles falaram com os pastores no campo que estavam apacentando seu rebanho, disse: hoje vos nasceu o Salvador, né? Então os céus confirmam que Jesus é Salvador. Mas Salvador do quê? Salvador da nossa condenação. Porque desde que lá no Éden, no jardim do Éden, com Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, porque o Senhor disse assim, que eles não poderiam comer de todas as árvores, de todos os frutos, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse, porque o dia em que comerdes dela, certamente morrereis, né? E morreram espiritualmente, desobedeceram e cumpriu-se a palavra de Deus. Só que a consequência desse erro, desse pecado, dessa desobediência, se estendeu a toda a humanidade. Todo ser humano nasce debaixo dessa condenação. Mas há uma boa notícia a respeito de Cristo Jesus, da sua obra redentora na cruz do Calvário. Eu quero ler alguns versículos para você aqui no livro, na carta aos Efésios, na Bíblia Sagrada, no capítulo 2 de Efésios, cujo título da leitura é A Salvação é pela Graça. Vou ler o versículo 3 em diante do capítulo 2. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós nascemos nessa condição de condenação, tendenciosos ao pecado, tendenciosos ao mal, né? E estávamos perdidos, sem solução, condenação absoluta, condenação eterna. Mas no versículo 4 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Então, por Cristo Jesus, nós recebemos o antídoto dessa doença, desse mal, dessa condenação que se chama pecado, que a tendência natural do ser humano é as coisas erradas, são as coisas pecaminosas. Eu já tenho dito, já comentei, uma criancinha nasce tão bonitinha, é um amorzinho, um doce que a gente fica embevecido quando vê um bebezinho, uma bebezinha que nasceu. E ninguém precisa ensinar coisa errada, vai se manifestar naturalmente no crescimento, você vai ver eles terem reações erradas, né? Que papai e mamãe têm que ir ensinando. Por quê? Porque a natureza do pecado está enraizada no ser humano. É uma condenação. Porém, em Cristo Jesus, nós encontramos libertação. E eu quero ler o versículo 8 e 9, que são os mais importantes, a declaração mais importante da Bíblia Sagrada, no capítulo 2 da carta aos Efésios, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus nos abençoou, Deus nos agraciou com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Se Deus abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para nós entendermos, compreendermos o amor de Deus, né? Como nós acabamos de ler, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. Veja o amor que Deus tem declarado, tem demonstrado, tem deixado evidente para nós. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso é uma coisa que só Deus pode nos revelar. Só Deus pode trazer esse entendimento ao coração do ser humano. Porque o ser humano procura de muitas formas a paz, a sua comunhão, o seu contato, a sua ligação com Deus, mas somente o próprio Deus é quem pode nos dar essa condição de encontrá-lo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé no quê? A fé na sua palavra, a fé nos seus ensinamentos, a fé nas declarações bíblicas que nos levam ao entendimento, a uma compreensão da nossa condenação na condição de pecadores e da nossa condição de salvos em Cristo Jesus. E a salvação, como diz aqui no versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é nenhuma condição humana, não é nenhum movimento nosso, nenhum esforço nosso, nenhuma obra nossa que nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós precisamos entender e compreender que a salvação não está fixada numa religião, numa denominação, numa filosofia religiosa, numa igreja, numa denominação, num grupo religioso, não. A salvação está centralizada, está feita, está realizada, está consumada em Jesus Cristo, na obra que ele realizou no alto madeiro da cruz, há quase 2000 anos atrás. Deus nos amou com grande misericórdia, como eu li aqui no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu Cristo Jesus para nos trazer grande salvação. E nós somos salvos pela graça, sabe o que é graça? É a misericórdia de Deus. Nós não pagamos nenhum preço, é de graça. Vinde, tomai e bebei da água da vida. Jesus que falou isso a uma mulher samaritana na beira daquele poço. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós recebemos a salvação por Cristo Jesus. Não há nada, não há mérito nenhum da nossa parte, nenhum merecimento nosso. Claro que a nossa vida muda quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus entra em nossa vida, quando ele nos traz a sua presença, quando ele esclarece o nosso entendimento, quando ele amolece o nosso coraçãozinho duro, como a Bíblia diz que nós precisamos tirar os corações de pedra e ter corações de carne que só Deus pode nos dar, amolecer o nosso coração, abrir o nosso entendimento para compreender a obra do seu amor, a sua grande obra de salvação. Porque é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus que nós somos salvos. Isso não vem de nós, nós não acrescentamos nada, não há nada que o ser humano possa fazer pela sua salvação. Se houvesse, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo, passar tudo o que ele passou e ter dado a sua vida em sacrifício no alto madeiro da cruz. É isso que eu quero que você entenda, que você compreenda a grandeza do amor de Deus que nos alcança. É por isso que agora nós vamos orar mais uma vez. Por você, pela sua família, pelos seus negócios, pelas suas lutas, problemas, por alguma situação que você esteja enfrentando, nós vamos orar, porque Deus é vivo, real, e as nossas orações chegam até os altos céus, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo. Uma das coisas que aconteceu quando Jesus expirou no alto madeiro da cruz foi o véu do templo, lá no templo, que se rompeu de alto para baixo, de cima para baixo, aquele véu que fazia divisão entre o santo dos santos e o povo. Ele foi rompido porque Jesus abriu um caminho onde nós temos hoje livre acesso a Deus através do seu nome, através da sua pessoa. Então, se você puder, feche seus olhos, vamos orar juntos, eu vou orar por você,
pelas suas necessidades, para Deus te abençoar. Se for possível, feche os teus olhos, ore comigo. Se não for, se você estiver no seu trabalho, com fone de ouvido, na condução, ligue seu coração a Deus, mas receba a bênção através dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu te agradeço, louvo o teu nome, bendigo o teu santo e glorioso nome pelas tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, diz a tua palavra, pelo grande amor que tu revelaste em Cristo Jesus por toda a humanidade, trazendo e nos abençoando e nos alcançando com tão grande salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, eu te peço, alcance este lar, essa família representada, essa pessoa que agora ora comigo, Senhor, pedindo a tua bênção, a solução de um problema, a cura de uma enfermidade, a vitória numa luta, a paz para o seu lar. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus, alcance estas vidas, alcance essas pessoas, aonde elas estiverem agora, em nome de Jesus. Opera o milagre da tua presença e das tuas mãos santas, porque nós oramos, porque confiamos e cremos no nome santo de Jesus e para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.